a gente fala sobre X-Men, muitas vezes a gente fica imaginando diversos elementos. Os poderes mutantes, as capacidades, o world building de uma forma geral, as causas, o GNX, níveis de poder. Existem diversos elementos dentro de diversos pontos dessa obra que faz com que a gente crie conexões e busque muitas vezes. Ainda mais agora com a série aí que fala sobre diversas coisas e Krakoa chegando já aos seus finalmente, e esse elemento traz uma coisa muito legal. Quer saber como os 5 de Krakoa pode te ajudar a criar um world building que é capaz de responder qualquer pergunta que você pode fazer? Gostou dessa ideia? Então simbora! Alô, tudo bem? Aqui é o Falcamos com mais um episódio para vocês e hoje quero trazer para vocês uma proposta muito legal. Muitas vezes a gente fala sobre um world building complexo, cheio de elementos. Já falei sobre diversas técnicas diferentes. Dentro delas, os 5 porquês, nós temos as pontes, temos a parte do diamante duplo, temos aí diversos elementos diferentes para construir um mundo fantástico e hoje e se você pudesse criar um elemento, ou no caso, um cenário, uma situação que tivesse não o poder de responder qualquer pergunta que você fizer ao seu cenário, mas sim elemento suficiente que possa responder qualquer pergunta para o seu cenário. Porque existe uma gigantesca diferença entre conseguir todas as respostas e ter a capacidade de responder qualquer pergunta. Criar um world building que está tudo já respondido, não existe descoberta, não existe crescimento, é uma estagnação. É o ápice da sua construção dentro da limitação daquele momento atual. Mas se você consegue criar gancho suficiente que possa responder qualquer pergunta, seja ela num futuro ou o potencial disso, é aí que está a genialidade. Muitas vezes a gente coloca, por exemplo, o Oda Gênio, o grande criador de One Piece, ele utiliza muito essa proposta de ter a capacidade de construir qualquer coisa que possa futuramente responder qualquer coisa. E isso está na genialidade. Mas vamos lá. Primeiramente, o que seria esse 5 de Krakoa que tem a capacidade de nos ajudar a construir um universo que tem o poder de responder qualquer coisa? Após a fundação do Estado Mutante de Krakoa, Charles Xavier estabeleceu um grupo de mutantes conhecido como os Cinco, com o objetivo de ressuscitar todos os mutantes caídos em um processo que Magneto chamou de transcendente, no qual os 5 mutantes juntos foram capazes de criar vida gerando cascas biológicas. Durante esse processo de ressurreição, os mutantes, como por exemplo o ovo, produzem um número de ovos biológicos não viáveis igual ao número de mutantes que os 5 precisam ressuscitar. Os ovos, então, injetados com DNA mutante catalogado geneticamente pelo Senhor Sinistro, e depois se tornam viáveis graças aos poderes de alteração da realidade de Proteus, transformando antes os ovos inviáveis em ovos viáveis. Elixir biologicamente dá aos ovos iniciando um novo processo de replicação celular e o crescimento de cascas. Então Eva Bell usa seus poderes de manipulação do tempo para amadurecer as cascas até a idade que os mutantes tinham quando morreram. Esperança Summers, ou Hope Summers, usa seus poderes de imitação para ressuscitar as habilidades de todos os outros no processo. Os poderes de Hope permitem que os 5 operem no auge e unissono. Com esse processo, o 5 consegue efetivamente criar novos clones dos mutantes falecidos, restaurando seus corpos, poderes e mentes como estavam no momento de suas mortes. Estava uns dias atrás conversando com um colega na loja onde eu frequento e atualmente estou trabalhando, sobre ideias diferentes para fazer um vídeo. E estávamos falando sobre board game, estavam falando sobre X-Men, o fato de estar saindo a série, a gente estava discutindo sobre isso. E ele colocou falando sobre o fato, então, tem os 5 de Krakoa, onde o cara consegue criar os ovos, o outro é habilidade genética, aí o outro consegue. Eu falei, nossa, isso vale muito para fazer um vídeo. Ele falou assim, é verdade, é bem interessante. E com isso eu já imaginei, pô, world building, os 5 e tudo mais e tal. Aí eu pensei, não, eu acho que dá sim para fazer algo que crie um world build usando as relações. Eu até pensei, vou fazer um tutorial
onde eu conseguiria criar uma analogia de um meio que um mindset ou um passo a passo, utilizando como referência os próprios. E me deu um start e falei: "É interessante isso". Por isso, vamos lá. Vamos começar um pouquinho sobre dando alguns passos para trás sobre essa proposta, essa ideia, e com isso trazer primeiramente o poder do ovo. De uma forma geral, o ovo ele é um personagem que tem a capacidade de criar uma bola, criar um círculo, fazer uma esfera. Que depois, pesquisando um pouco mais, eu vi que sim, realmente são ovos que até que quando bate no inimigo faz poink, 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 como se realmente fossem bolas. Mas na verdade são ovos realmente inviáveis, ovos inférteis, ovos que não têm nada além da capacidade de ser uma cápsula. Tanto que eu imaginei, nossa, que poder meio bosta, mas por que raios ele seria tão importante para fazer ter os mutantes como principal elemento? Não, graças a ele a gente consegue desenvolver e fazer as coisas acontecerem. Mas no caso, a gente até pensei assim, mas se te imaginar que, já que o ovo ele é o início, não seria então o germe do world building? Quando a gente fala o germe, no caso, o cerne do world building, porque se não fosse o ovo, não teria nenhum início. Então é como se o que eu quero que exista nesse world building? Se imaginarmos que nós temos o universo nosso na nossa cabeça, e agora a gente tem toda a proposta, ou pelo menos no caso, a ideia, o arcabouço, o início, o start, o ovo. Imaginando, eu quero que esse ovo se torne um Magneto. Eu quero que esse ovo se torne o Gambit. Eu quero que esse ovo se torne Xavier. Eu quero que esse ovo se torne o Wolverine. Então, o ovo, ele é a proposta do seu world building com a grande pergunta: o que eu quero que exista? De uma forma geral, seria assim: é isso que eu quero investigar. É isso que eu quero trazer como a primeira ideia, mas não é só simplesmente a primeira ideia. O ponto seria a gente trabalhar a premissa. Uma premissa que possa existir sabendo que ela é possível de existir. Porque se o ovo é o mutante responsável por pegar a cápsula que eles criou, que ele desenvolveu, aquela bola, e a partir dali é que vai surgir o restante, eu posso então muito claramente dizer que o ovo basicamente é a grande pergunta que vai dar o início de que e se tal coisa existisse? E se existisse uma cidade que fica em cima de um grande criatura, de um gigante, e se por acaso existisse um dragão que consegue voar através dos planos diferenciados? E se existisse um rei que, dependendo da estação do ano, tem uma personalidade? E se existisse um pântano que todos os seus gases tóxicos, na verdade, gerassem uma transformação mutagênica que pode gerar algo positivo ou algo negativo? Então, o legal daqui é a gente começar realmente o processo. Da mesma forma que para juntar ou fazer um mutante, trazê-lo de volta no processo de transcendência, nós precisamos primeiramente ter um útero, ter um ovo, ter uma cápsula, ter uma bola, ter alguma coisa aqui que a partir dessa coisa vai surgir. Então a premissa é o que pode existir antes de sabermos se isso é viável. Porque dentro do processo a gente fica pensando, tá, mas se essa ideia não for possível, não tem problema. O primeiro passo para construir um world builder que tenha a capacidade de responder qualquer pergunta não é você viabilizar ou tornar ou deixar alguma coisa viável. O primeiro passo é ter o ovo, a proposta, a ideia. E se existisse? E da mesma forma que antes de nós sermos um ser humano viável,
A gente era simplesmente um conjunto de células dentro do útero da nossa mãe. E com o tempo foi se tornando um ser humano viável. Tanto que antes disso, alguns médicos consideram como uma não-vida. Então a viabilidade, ela é muito tênue. Porém, o primeiro passo, trazendo na mesma proposta que é trazida na evolução, ou no caso de trazer na transcendência, como Magneto mesmo fala desse processo de ressuscitação dos mutantes, é a gigantesca pergunta: e se tal coisa existisse? Agora entra o segundo mutante, Proteus, que com seus poderes de torção da realidade, transforma um ovo inviável num ovo viável. Então agora, da mesma forma, nós temos a proposta de: eu tenho a premissa, não eu vou abandonar essa premissa, porque essa premissa é muito importante, indiferentemente da viabilidade dela. Porque agora, é agora com o poder da viabilidade que vamos trazer essa proposta pra gente. Porque aqui agora, a grande pergunta que nós vamos fazer é que antes era: e se existisse? Agora é: o que precisa ser verdade para que isso exista? Seria o que eu quero que isso exista. Que realidade precisa acontecer? Qual é a existência para que isso aconteça? Leis, condições, mecanismos, relações, exceções, inserções, exceções, estruturas. Tudo agora que nós vamos construir, trazendo a própria proposta de converter a realidade para que isso se torne realmente viável, é o ponto. Criar aqui, porque o ovo a gente tem, eu quero que exista, no caso, o que eu quero que exista. Já aqui eu quero, né, como eu já falei, eu quero que uma cidade ela esteja em cima de uma criatura gigantesca e colossal. Com a etapa da viabilidade que trouxe dentro da proposta do poder do Proteus de transformar a realidade, converter a realidade, seria: tá, como que eu vou tornar isso viável? Então, as perguntas que eu posso jogar para ele, que seria, como os habitantes sobrevivem, ou como eles construíram, de onde vieram esse gigante, por que se locomove, para onde vai? São diversas perguntas que a gente pode usar de diversas técnicas, os 5 porquês, 3 ou 5, dependendo de onde vai. A gente pode criar a parte do diamante duplo, onde a gente vai criando a fulinando e depois aumentando novamente, criando a partida em cima da onde? Do Genius Lost pré-estabelecido pelo ovo anteriormente. E aqui você vai criando os mecanismos, as estruturas, as movimentações intelectuais, as movimentações neuronais do seu cérebro para a viabilidade do seu processo. Ah, eu preciso que tenha alimentos e água para que viabilize a cidade em movimento. Então, perfeito. A energia pode ser eólica, porque um gigante se movimenta, existe o deslocamento de ar com mais facilidade, além do fato de ter também o vento natural que existência, então a energia eólica pode ser uma das melhores. Então, será que não existe criaturas, mesmo que existe esse gigante enorme que movimenta a cidade, outras criaturas voadoras gigantes que seriam elas o alimento para a sua cidade? A água seria a chuva, então de tempos em tempos a galera sobe na altura das nuvens para pegar essa quantidade de água, ou no caso o gigante também para no oceano e com isso existe a retirada da água. Como que esse movimento altera a dinâmica da cidade? Você vai procurando situações que vão respondendo perguntinhas apenas para viabilizar as suas ideias, viabilizar essa proposta. Porque aqui nessa etapa nós não queremos algo que seja, como eu disse, responder todas as suas perguntas, mas dar mecanismos para você poder responder todas as perguntas. E criar algo viabilizado a partir da proposta do anterior, é aí que está a grande diferença. Por quê? Se você tiver a capacidade de responder todas, todas as perguntas que fizerem para o seu cenário, talvez o seu cenário esteja simples demais ou superficial demais, que faça com que você responda de bate-pronto. Mas se você pensa um pouco, e mesmo que não existe esse elemento dentro do seu cenário, você tiver mecanismos para poder
jogar mais para frente, pegar a proposta de: "Ah, mas e o governo?" "Ah, o governo é o rei." Beleza, você já respondeu, mas será que dar possibilidades ou pelo menos criar a viabilidade não seria muito mais interessante do que simplesmente ter todas as respostas? Como eu falei, responder todas as perguntas não dá para o leitor ou para aquele que vai usufruir do seu cenário, seja ele um jogador ou um mestre que vai narrar no seu cenário, ou um leitor ou quem seja, descobrir junto com o personagem e ver como isso funciona é muito divertido. Novamente, pegando essas diversas histórias de aventura, fazer com que a descoberta, essa endorfina, essa serotonina, esse todos esses prazeres neuronais que a gente tem com o personagem junto é muito legal, é muito gostoso, é muito interessante. E aqui, como eu disse, no Proteus, ele vai viabilizar esse processo. Vamos apenas responder às perguntas que antes o ovo trouxe para nós, apenas como forma de produção, porque aqui nós damos a viabilidade da ideia. Você está vendo o quanto a gente vai evoluindo aos pouquinhos? Primeiro, tínhamos mais a ideia, que era o que eu quero, indiferente, sem filtro, bora. Agora vamos tentar viabilizar todas essas ideias? Vamos pensar agora no próxima etapa. Se formos pegar o processo, a gente tem aqui, primeiro, o ovo com o útero, a bola, a proposta, a infertilidade existente. Vem Proteus com a proposta de mudar a realidade para deixar aquele ovo estéril em um ovo fértil, ou seja, vamos focar na viabilidade da sua criação. Até que chega Elixir para desenvolver a vida. Só que o interessante aqui não é o fato da vida biológica. Claro que estamos falando de um cenário, falar sobre vida biológica seria realmente bem estúpido se a gente reduzisse toda qualquer criação que a gente tem de um cenário apenas para o fator do algo biológico. Mas aqui seria a gente pensar: e se isso funcionasse por conta própria? É aqui agora que é o interessante, porque antes com o ovo a gente tem uma ideia que não se sustenta. É apenas a proposta inicial infértil e inviável. Com Proteus, ou nossa segunda etapa aqui dessa viabilidade construtiva, nós vamos criando alicerces, dando um enxerto para essas ideias, para que ela ganhe um pouco mais de corpo. Já agora a gente vai entrar na casualidade interna. O que seria então essa casualidade interna? É como se o cenário tivesse a capacidade autônoma de responder às próprias perguntas por si só. E como que a gente chega sobre isso? É meio que dar elementos que conseguem gerar consequências sem o autor precisar realmente ter o papel nos acontecimentos. Seria perguntas como: por que a sociedade faz coisas como isso? Ou o que produz determinado comportamento, ou da criatura, ou da pessoa, ou do personagem? Por que essa instituição existe? Ou qual a necessidade dela existir? É meio que se você parasse de escrever ou sobre o seu cenário, seria possível eu, leitor ou usufruor do seu world builder, teria capacidade de responder as próprias perguntas com os materiais que eu li ou está feito? Então, a frase principal dessa etapa, onde eu quero desenvolver com vocês, seria meio que o seguinte: o cenário começa a ter vida, que é algo muito importante, e muitas vezes os world builders, mestres de uma forma geral, quando estão construindo seu cenário, param nessa etapa, porque simplesmente não é simplesmente o fato de, agora que ele tem vida, acabou, porque a vida faz com que o meu cenário seja autossuficiente. Não. O seu cenário ser autossuficiente seria então o fato dele estar vivo. Então, não significa que o seu personagem estar vivo, ou no caso, o seu cenário estar vivo, não significa necessariamente que ele é autônomo. Mas quando ele chega na etapa ou no patamar de ser autônomo, é aí que a gente consegue concluir que sim, ele está vivo.
Porque estar vivo seria meio que só pelo fato de estar vivo seria que, existe, algumas situações que meio que dentro do âmbito visível da sua criação, ela consegue meio que se sustentar. Mas se você começa a aumentar os passos um pouco mais longe da etapa que você está, ou no caso, você sai um pouco do campo de visão da primeira etapa do campo de visão, dali para frente não está mais renderizado. Então os escritores, de uma forma geral, eles se fecham dentro do próprio cenário a partir da proposta de que eu preciso que o meu cenário responda as perguntas que a história lhe permite. Sim, isso é estar vivo? Sim, você está dando uma vida para o seu cenário, porque você consegue fazer com que seja respondidas as perguntas meio que por si só. Porém, realmente um cenário vivo de verdade, autônomo de verdade, nos dá ferramentas e conexões neurais suficiente para criar as nossas próprias respostas, que pode sim futuramente transformar-se em verdade ou ser simplesmente uma ficção. Diversas histórias que a gente pega por aí, vamos pegar Tolkien, por exemplo, ou no caso, diversos animes também, filmes, que tenha lá, tal cenário acontece. Ou vamos pegar o Senhor dos Anéis mesmo, vamos pegar um Frodo, vamos pegar um Star Wars como um Luke, não precisa necessariamente ser apenas os filmes, mais quadrinhos de uma forma geral, livros de forma geral. Por que tal personagem faz isso? Não tá explicado no livro, não tá explicado na série, não tá explicado no filme. Mas o universo ele é tão rico, ele é tão realmente vivo, que permite que a gente responda as perguntas simplesmente por conhecer esse cenário. Meio que a frase principal, vamos pegar tentar fazer algo que possa realmente resumir aquilo que a gente está fazendo. É como se o cenário começa a ter vida mesmo, quando você consegue perguntar o que eles fariam, né, ou por que tal coisa existe, e em vez de simplesmente decidir o que eles fazem, realmente dar a possibilidade para isso. Essa casualidade interna, dentro desse conceito que eu quero trazer de casualidade interna, o principal ponto basicamente é, dentro do seu próprio cenário, ou dentro do âmbito que você quer trabalhar no seu próprio cenário, a causa e o efeito, as ações e as consequências conseguem gerar um núcleo de autoalimentação que faz com que tal coisa aconteça. Isso que é bem interessante. Antes, como eu disse, pegando lá para trás na etapa inicial, primeiro nós tínhamos a ideia, a proposta, o cerne daquilo. Agora, evoluindo, tentamos viabilizar o conceito, enxertando, fazendo perguntas e criando informações que permitam que tal coisa seja minimamente viável. Agora, nós vamos criar uma autonomia no cenário, na proposta de world building, para que isso a gente consiga permitir que essa casualidade aconteça. Gerar perguntas para o seu cenário, para o seu rei, para o seu personagem, para a sua instituição, para a sua ficção, para a tua lenda, para o teu deus, para o seu sacerdote, para o seu objeto, para a sua praça, para o seu festival. Você vai perguntando coisas e vendo a existência disso ou dessa coisa que você está fazendo não é apenas viável, não é apenas um lado do cérebro permitindo que aquilo não, justo, interessante, suspensão voluntária da descrença. Não, você consegue com aquilo que foi criado gerar algo novo, simplesmente pelaquilo que já foi criado. Você cria uma instituição e as perguntas que você vai jogando nela vai criando o corpo de uma tal forma que em um momento ela vai existir porque ela existe. Porque ela faz aquilo acontecer. Ou no caso, ou não faz aquilo acontecer, porque no caso, eu criei uma instituição que é uma proteção para a cidade. Só que ela, não é que ela não protege a cidade porque ela foi mal criada, ou não tem elemento suficiente para justificar alguma coisa, mas sim porque existem diversos elementos sociopolíticos dentro dessa instituição, ou econômicos, ou qualquer internacionais que seja, divinos, ou qualquer outro elemento, que
não permite que isso vai gerando uma bola de neve dentro da própria construção. E isso é a casualidade interna. É permitir que o seu a própria criação se autoalimente dentro da própria proposta daquilo que você está construindo. Isso é essa causalidade, é isso que é permitir-se que tenha vida de verdade. A criança, ela respira sozinha. No caso, ela defeca sozinha, o coração bate sozinho. Ah, mas ela não se alimenta sozinha. Na verdade, depois que ela recebe o leite materno, toda a digestão é feita por ela mesma. Então você percebe que aqui você tem que dar ferramentas para aquilo que você está criando, para fazer com que a sua própria criação viva e se alimente e cresça sozinha. Como? Dando ganchos fortemente e suficientemente poderosos para que ela desenvolva elementos que consigam gerar a autocriação por ela mesma. Vamos então agora entrar na nossa próxima etapa, que seria tempos, onde simplesmente dentro do universo fantástico de X-Men, tempos simplesmente é a maturação. Seria fazer com que o corpo daquele mutante se desenvolva de uma certa forma que faça com que ele se torne o mutante que ele era antes da morte dele, devido à necessidade dessa ressurreição, dessa transcendentalidade. Só que para nós não é simplesmente maturação. Porque a grande pergunta seria o que eu preciso fazer, ou no caso, o que isso acontece depois que realmente começa a funcionar. Nós temos antes uma casualidade interna. E essa casualidade interna, ela é resumida no que eu tenho uma instituição que seja, que ela se autogere e ela se autoexiste. Porém, a casualidade interna, existe dentro de um espaço de tempo. Na sua história, no seu conto, na sua one shot, na sua campanha. Só que quando a gente entra numa casualidade histórica, ela existia antes do passado, ela existe agora do presente e vai existir no futuro, indiferentemente da sua existência escritor, da sua existência world builder, porque ela agora tem vida própria. E muitas vezes o que é mais interessante é que, devido ter a sua vida própria, nós, criadores, começamos a perder um pouco a mão, no caso de deixá-la crescer. Seria realmente a ideia de que você criou o seu cenário para a existência. E o legal disso é que quando ele começa a criar vidas de verdade, ou no caso, ah, eu tenho lá a primeira etapa do ovo germe que eu quero que ele exista. Depois disso, eu quero que Proteus traga a viabilidade. Ou eu tinha uma ideia e agora eu tornei essa viável. Agora a gente entra com o Elixir que permite que isso que era viável comece a andar com as próprias pernas e comece a querer existir sem a minha própria existência. Agora, tempos faz com que X aconteceu. X existe. X agora faz parte das condições que vão produzir Y. Vamos agora entrar numa segunda camada de criação. Antes, na casualidade interna, a sua criação, a sua cidade, a sua cultura, a sua criatura, aquilo, ela consegue existir por conta própria. Você, ser humano, consegue existir por conta própria porque você respira, você defeca, você tem todos os seus padrões fisiobiológicos que permite a sua existência. Mas depois que você começa a dar o seu primeiro passo, começa a ficar um pouco mais independente, comer a própria comida, limpar a própria bunda, falar as primeiras palavras, cria conexões com o universo e essas conexões vão gerar frutos secundários. Antes eu dava uma topada no meu mendinho no meu pé, me machucava, círculo de casualidade interna. Só que agora, se eu dou um tapa no amiguinho, eu gero uma consequência que sai da minha área de atuação direta e gera uma consequência secundária de desenvolvimento, porque essa coisa vai gerar frutos. Porque esse Y, depois que foi gerado, no caso, depois que eu dei um tapa no meu colega que gerou essa ação vai produzir uma coisa Z, ou uma terceira ação. Eu fiz uma ação, gerei uma ação no meu colega, esse colega vai agir e reagir de uma forma, né, no caso eu fiz com uma coisa X.
Essa coisa X gera uma modificação Y. E essa modificação Y gera uma situação Z. E isso sim é a casualidade histórica. Porque agora as suas criações, elas geram situações que saem da própria criação e vão para outra. Lá, o seu personagem que foi o carroceiro que levou o seu protagonista do ponto A para o ponto B. E o seu jogador pegou essa situação e fez uma interpretação muito legal, fez um roleplay muito interessante. E essa ação refletiu lá na frente na sua história. O Shanks perdeu o braço lá no comecinho. E isso gerou diversas coisas futuras que fez desenvolvimento de personagens diferentes e toda a conexão e papapá. Toda essa casualidade, todo esse efeito borboleta é o que nós chamamos de casualidade histórica. Porque nesse ponto a gente vai ter as gerações, né? Uma geração A com a geração B com a geração C. Nós vamos ter consequências acumuladas nesse efeito borboleta, perdas, a gente vai ter substituições, transformações, esquecimento e interpretações, mudanças institucionais. Amadurecer não significa necessariamente somar. Ela pode ter perda, simplificação. Antes eu tinha uma organização gigantesca, vamos pegar aí uma organização enorme, por exemplo, a União Soviética. Depois de todo o amadurecimento do que aconteceu pós-guerra, teve perdas, essa perda divisão e essa divisão simplificação. Então você percebe que a evolução e a maturação de uma sociedade não significa necessariamente um aumento dela. Tirar coisas também é um amadurecimento. Porque antes eu tinha as minhas personalidades ou as minhas manias. Agora, com a minha simplificação, vamos chamar dessa forma, com o meu amadurecimento como pessoa, eu entendi que existe alguns elementos que podem, outros elementos que não podem, coisas que eu faço, coisas que eu não faço. Coisas que eu fazia no passado, eu não faço mais hoje. Por quê? Porque muitas vezes eu aprendi que não pode ser feito, ou eu não gosto mais de fazer aquilo. Então o interessante aqui é não simplesmente, eu vou fazer e usar o mal do maior e melhor. Não. Às vezes a simplificação, a redução, a perda. Quantos episódios de diversas séries e filmes e livros a gente fica muito mais próximo de um personagem quando ele perde um personagem, quando ele perde um amigo, quando ele perde um poder, quando ele perde uma luta, quando ele perde um membro, quando ele perde qualquer coisa. Perdas também são crescimentos, também são amadurecimentos de personagens. Então, o grande conceito aqui é casualidade histórica. Permitir que a sua criação amadureça de uma tal forma que é ter a capacidade de gerar uma situação, de ser alguma coisa, que gera uma situação Z, e essa situação Z gere consequências Y que aumente a gama de consequências no tempo e no espaço. Agora eu quero trazer para vocês Upsummers, né, que é a proposta de que ela vai pegar todos e fazer com que o personagem, no caso o mutante, se torne realmente o mutante que ele era. Onde ela intensifica o poder de todo mundo, além de deixar tudo uníssono. Então, o que que é a Hope, ou no caso, a nossa última etapa aqui? É o que eu gosto de chamar de provocação. E essa provocação que é porque, vamos pensar, ah, a ideia eu já construí, já deixei essa ideia viável, já deixei essa ideia movendo com as próprias pernas. E agora essa ideia, ela já atua de uma tal forma independente e eu consigo perceber as consequências dentro dela e fora dela. Então, o que mais eu posso fazer que melhore o meu cenário? Ou qual seria a última etapa disso? É você, World Builder, é você, mestre, é você, escritor. Hope aqui, ela traz como a ideia de provocação. O papel aqui agora é ser o World Builder, porque a grande pergunta que a gente faz nesse momento é: o que acontece se eu agora dar uma provocadinha nesse elemento aqui que eu acabei de criar? Sabe o famoso "e se"? E se o protagonista tentasse quebrar a instituição que eu acabei de fazer
de dentro para fora, quais seriam as consequências narrativas disso? Já que a minha instituição consegue sobreviver sozinha, diferentemente da minha interconexão, será que agora eu provocando um pequeno caos ali, eu não consiga ter alguma situação que foge da minha criatividade comum, porque eu já sei que vou estar apenas refletindo as consequências, seria o personagem, usando a gente como ser humano real que está sendo construído aqui, agora que existe eu agindo no universo, e se o universo quiser brincar comigo de volta? E se o karma existir? E se a sorte existir? E se um terceiro existir? Eu, como escritor, eu, como world builder, não consigo ter uma criatividade monstruosa ao ponto de pensar em todas as possibilidades infinitas dentro de uma diversa realidade. Só que se eu sei como minha organização funciona e ela já anda por si só, quando eu jogo uma casualidade ali, quando eu jogo uma provocação ali, eu apenas deixo essa minha criação responder essa casualidade, responder essa provocação. Porque esse "se" é onde a gente entra de uma forma geral, porque o que acontece? Como eu disse, vamos pegar lá, por exemplo, o ovo, lá na primeira etapa, ela diz: "Isso, será que isso poderia existir? Será que isso é minimamente uma ideia interessante?" Agora, com Hope Summers ou com essa provocação, eu pego essa ideia de ovo e jogo essa pergunta: "E se eu mexesse aqui, será que vai funcionar uma coisa interessante?" Ou no caso, depois que a gente já tem a ideia mais fechada, a gente já está querendo seguir para a próxima etapa da viabilidade de Proteus, as perguntas, elas precisam ser provocativas, como Hope intensificando o processo proteolítico. É claro que não é de proteína, mas vocês entenderam a proposta da piadoca. Você pega a ideia de Proteus e pergunta: "E se tal coisa fosse feita assim, assim, assado? Será que isso seria realmente viável?" Debater com Proteus é muito interessante nessa ideia, nessa etapa da viabilidade. Hope Summers, ela não intensifica as capacidades de todos os mutantes para que viabilize aquele ser que está sendo criado no ovo, no Proteus, no Elixir, no Tempus. Então aqui agora é o ponto pivotal disso, que eu trouxe lá no começo da proposta. O mais interessante não é um cenário que sabe tudo, que responde qualquer pergunta, mas é: será que entender tudo ou saber absolutamente tudo é a melhor resposta? Eu acho que não. Porque, como eu disse, ter a felicidade da descoberta é algo bem interessante, porque o que acontece? Vamos pegar 3 situações interessantes que a gente pode abordar nesse ponto. O primeiro é: vamos pegar uma resposta, a gente faz uma pergunta, por exemplo, não existe alicerce suficiente para reproduzir as perguntas. E se a gente for pensar na resposta, seria mais ou menos o seguinte: existe algo no cenário que você construiu que tem essa resposta. Então, vamos lá. Eu tenho lá o meu gigante em cima, no caso, minha cidade em cima de um gigante. Aí você faz uma pergunta. Se você criou algo no seu cenário que consegue responder aquilo diretamente, você tem uma pergunta com uma resposta sustentada. Você está sustentando a sua resposta em cima de algo que realmente existe. Só que, se existe algum alicerce, né, que dentro daquela pergunta, ou vamos perguntar sobre como que o gigante consegue, como a cidade consegue se manter fixa no gigante? Aí você sempre responde: existem correntes gigantescas forjadas por alguma divindade que não permite que a cidade caia. Por quê? Porque você sabe que existe corrente gigantesca lá. É uma resposta sustentada. Só que agora, uma resposta incompleta seria que você não criou necessariamente algo que realmente existe que permite que você responda. Isso é uma resposta incompleta. Que seria basicamente você fazer: como que a cidade ela simplesmente se sustenta em cima de um gigante? Existem mecanismos físicos que prendem essa cidade nesse gigante. Você não tem uma resposta direta.
Você apenas tentou preencher algo que faça com que a resposta seja minimamente plausível. Ou, se você faz uma pergunta que não existe uma sustentação própria de que como que a cidade fica presa nas costas do gigante? Cara, não sei. Nunca me veio parar essa pergunta. Ou, no caso, nunca me veio essa pergunta, ou nunca achei que fosse necessário responder esse tipo de pergunta. Então, Hope, ela te ajuda a estipular em que etapa está a sua criação. Ela é uma resposta sustentada, onde existe um elemento criado para isso? É uma resposta incompleta, onde você tem uma ideia sobre aquilo que você quer? Ou é uma resposta ausente ou sem sustentação que lhe permite, no caso, nunca pensei sobre isso? A palavra-chave aqui, ela não é necessariamente você não precisa ter todas as respostas. Você precisa construir um mundo que permita achar essas respostas. Então, no caso, quando um jogador pergunta para você, mestre, no seu cenário, como que a cidade fica presa no corpo do gigante? Você, mestre, joga. É, vai lá descobrir. Com isso, você cria um gancho de existência que, mesmo que você não tenha uma resposta estabelecida, no caso seja uma ausência de sustentação, onde você nunca imaginou sobre isso, se você tiver realmente passado por todas as etapas de construção, utilizando esse passo a passo que eu estou trazendo para vocês, isso te permite a criar elementos ou ter elementos minimamente para poder responder futuramente essa pergunta. E é isso. Esse é o grande ciclo de criação. Vamos pensar aqui. A criação dessa proposta não é uma criação escalada, ou no caso, escalonada. Ovo, Proteus, Elixir, Tempos e acabou. Onde eu tenho aqui a ideia, a viabilidade da ideia, deixar ela viva e amadurecimento. Não é basicamente isso. O fluxo só acontece porque a gente tem Hope a todo momento. Summers, Hope Summers, ela está a todo momento intensificando o poder de todo mundo, criando uma coisa uníssona. Então, nós temos ovo, provocações. Provocação, 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 provocação. Até que chega a viabilidade daquilo. Viabilizou aquilo. Provocação, 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 provocação. Viabilizou aquilo. Agora vamos tentar criar algo que gere as próprias pernas. Provocação, 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 provocação. E se você sentir que chegamos no caso em Elixir, que é a terceira etapa, que é a etapa de que você está deixando as suas construções desenvolvendo na própria perna, e você sente que precisa voltar porque não está mais viável, você volta. Não tem problema. Porque o importante é você estar satisfeito com as suas próprias criações. Você, o World Builder, é a sua própria Hope. Você é a sua própria provocação. E quando você sentir que ela está apta a evoluir para a próxima etapa, a gente chega a esse ponto. E o mais legal de tudo isso é que, depois de toda essa discussão que eu tive, imaginando, criando o roteiro, eu pensei, será que no final das contas, a gente não acabou desenvolvendo uma própria teoria de construção de universo? Então, tanto que eu quero apresentar para vocês agora, nesse final de vídeo, tanto que a galera que chegou até aqui, nesse momento desse vídeo, eu quero apresentar para vocês uma metodologia criada por mim, chamado Mundo Poiesis. Nossa, Rafa, que nome bizarro! Sim, da mesma forma que a gente tem o hematopoiesis, na poiesis é a construção daquilo, hemato, a construção do próprio sangue, leucopoiesis. A gente tem agora mundopoiesis, que é você deixar vivo, as células do sangue estão sendo criadas para um organismo vivo, para uma função específica, onde existe a criação da célula, o desenvolvimento dela, o amadurecimento dela, a funcionalidade dela e a relação que ela tem no corpo biológico como um todo. Nós temos aqui um mundo poiesis, onde nós temos a ideia inicial, que ela está infértil, a célula inicial da infertilidade, se tornando uma célula fértil junto com o desenvolvimento. Essa célula fértil começa a crescer, a se desenvolver até ter um papel que faz com que a sua própria autobiologia seja sustentável, até que ela começa a interferir no mundo biológico como um todo, no corpo como um todo. Então, com isso,
eu apresento para vocês a metodologia criada aqui no Craftando Mundos, que é a Mundo Poiesis, onde a gente traz essa proposta. Obviamente, começando apenas com uma indagação de que, nossa, seria interessante utilizar a analogia do universo do X-Men para criar um mundo fantástico? Sim. E no final das contas, a gente criou um processo não apenas fisiológico, pegando a proposta da piada, mas também filosófico, biologicamente construído aqui no nosso mundo fantástico. Então, se você gostou dessa proposta ou gostou dessa ideia, eu sugiro, agora que você já pegou esse spoilerzinho, dá uma pausa no vídeo e pensa um pouco. Será que você realmente está deixando a sua criação, o seu cenário muito mais biológico e realmente vivo? Porque como eu falei no começo, se você chega e cria o teu filho e você sabe tudo o que ele fez, o que ele faz, o que ele fará, não existe a felicidade da criação e da surpresa. Simplesmente é apenas mais uma cópia, um objeto, um boneco. Mas a felicidade de receber algo do seu filho inesperado, seja positivamente ou até mesmo negativamente, é um crescimento. Você cria o teu filho para a vida. Você cria o seu world building para os seus leitores, para os seus jogadores, para as pessoas também usufruírem, até mesmo para você mesmo. Você cria o seu universo para você usufruir desse próprio universo. Então agora ele precisa andar com as próprias pernas. E você precisa perceber que também existe esses papéis, mas você como pai da sua criação, você como mãe da sua criação, precisa provocá-lo, precisa dar experiência, gerar situações diversas que vão fazer com que você descubra quem realmente o seu cenário é. Porque antes, eu queria que o meu filho fosse médico. Eu queria que a minha filha fosse advogada. Germe. Com a viabilidade desse sonho, dessa vontade, você gera o ser humaninho. Esse ser humaninho, você vai, cresce, desenvolve, provoca, cria estímulos até que vira um ser humano, que ele vai ter toda essa consequências internas, gerando todos os fatores de interferência, até que ele se torna um ser humano que interfere-se no tempo e no espaço. E da mesma forma que você criou esse filho, você criou também o seu universo, o seu cenário. Por isso que o que nós tínhamos como a premissa existe, trazendo a ideia do ovo. Temos agora o que ela precisa para realmente existir, a viabilidade. Como isso vai fazer com que ela consiga andar com as próprias pernas e desenvolver as influências internas para a sua realidade. E o quanto tempo isso precisa existir, ou o que ela precisa fazer para realmente funcionar durante todo esse universo, nós temos isso. E você, estimulando e provocando todos os pontos, a gente traz toda a proposta. Pessoal, se você chegar até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal. Eu estou muito feliz em apresentar essa metodologia para vocês, a metodologia Mundo Poiesis. E pretendo também futuramente trazer várias outras metodologias bem interessantes criadas aqui pela pessoa que vos fala, como uma forma de trazer propostas diferentes. Como eu já prometi várias vezes em cursos, livros, manuais diversos, achei que seria interessante a gente já começar a estruturar essa ideia e com isso quis trazer para você e apresentar essa nova proposta, onde apenas surgiu como um roteiro que antes era o princípio de analogia com o mundo X-Men e agora apresento para vocês uma metodologia bem legal, bem forte, bem interessante, onde eu testei bastante isso, peguei diversas ideias, entrei no ChatGPT, fui desenvolvendo todo o prompt interessante e fui batendo papo e desafiando e fazendo e testando toda essa proposta e sim, funcionou bastante. Peguei diversos cenários e histórias e propostas de outras pessoas, de grandes cenários que já existem e joguei dentro da metodologia e vi que realmente ela funciona, mostrando que realmente existe. Sim, nós temos aí a tese e agora nós temos a proposta para vocês. Use a boa das suas construções e deixe os seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!